Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento aqui no seu rádio JD1 no ar com as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Com onda de calor, Mato Grosso do Sul pode flertar novamente com máxima de 40 graus nesta segunda-feira. Retomada a produção de insulina no Brasil. Homem morre após cair no abismo da Cachoeira do Inferninho. O FMS está com inscrições abertas para 64 vagas em cursos de mestrado e doutorado para ingresso no segundo semestre. E lei garante espaço privativo no Sistema Único de Saúde a mulheres vítimas de violência. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Agora vamos conferir como fica o tempo aqui no estado. JD1 no ar. Previsão do tempo. Sem qualquer indício de previsão de chuva para esta semana, a segunda-feira, dia 29, começa com extremo calor em Mato Grosso do Sul e com possibilidade de termômetros voltarem a marcar 40 graus em algumas cidades. Isso porque a onda de calor que se instalou no estado, tendo início no sábado, dia 27, deve prosseguir pelo menos até quarta-feira, dia 1º, quando ela começa a dissipar em algumas regiões, mas ainda assim mantendo o forte calor. Segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Campo Grande deve ter máxima de 25 graus no dia de hoje, mas a sensação térmica podendo chegar à casa dos 40 graus. Outras cidades também vão registrar altas temperaturas como Corumbá, Aquidauana e Porto Mutinho, que devem ter máximas de 38 graus. Água Clara, Coxim e Camapuã terão termômetros registrando 37 graus. Na região do Bolsão, as cidades de Três Lagoas e Paranaíba também estarão marcando máxima de 37 graus. Todas as estações meteorológicas indicam que não há previsão de chuva para o estado durante esses próximos dias. JD1 no ar. Agro. E agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$ 214,50. Já a arroba da vaca gorda está cotado a R$ 195,50. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 49,00 e a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 115,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. Notícias. O Brasil volta a fabricar insulina, essencial para pessoas que convivem com diabetes. Com isso, o país não vai mais depender do mercado internacional, oferecendo medicamento do SUS a custos menores. Repórter Luciana Colares de Holanda. A fábrica fica em Nova Lima, região metropolitana da capital mineira, Belo Horizonte, que marca a retomada da produção de insulina em território nacional, após 23 anos. A fábrica terá a capacidade para 20 milhões de frascos de insulina glargina por ano e, na sequência, de canetas de insulina. Além disso, poderá fabricar 20 milhões de frascos de outros biomedicamentos, como a insulina humana recombinante. A estimativa é de que a unidade gere 300 empregos diretos e 1.200 indiretos. Segundo o IBGE, o Brasil é o 5º país no mundo com maior incidência de diabetes. São 20 milhões de pessoas com a doença no país, como o funcionário público Pedro Sestari, que descobriu a doença aos 2 anos de idade e faz tratamento de graça pelo Sistema Único de Saúde. Tem 42 anos que eu tenho diabetes tipo 1. Eu uso 2 tipos de insulina. Eu uso a insulina de ação rápida e a insulina de ação prolongada, que é a glargina. A retomada da produção de insulina faz parte das iniciativas do Complexo Econômico Industrial da Saúde do Governo Federal. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou sobre os avanços que o governo espera com a estratégia. Nós vamos avançar com uma insulina glargina, que é uma insulina de nova tecnologia e que certamente vai trazer muita contribuição para as pessoas que sofrem com diabetes. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, enfatizou o apoio do governo à ciência e à inovação. Estamos aqui vendo a ciência e a tecnologia de ponta sendo usada para cuidar das pessoas e desenvolver o nosso país.
O Plano Nova Indústria Brasil, na área da saúde, tem como meta ampliar a produção nacional de 42% para 70% das necessidades do país em medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, entre outros. JD1 no ar. JD1 no ar. E atenção, motoristas de caminhão e ônibus. O prazo para a realização do exame toxicológico termina amanhã, dia 30. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia Duarte. O prazo para a regularização do exame toxicológico do primeiro grupo de motoristas de categorias C, D e E, com a carteira de habilitação vencendo entre janeiro e junho, terminou em 31 de março. O motorista de caminhão, Tiago Pereira, que faz parte desse grupo de condutores, já fez o exame e ressalta sua importância. Além da obrigatoriedade do exame, para todos que exercem a atividade remunerada, além disso é a segurança, que passa tanto para mim quanto para os que me rodeiam, nas estradas. Mas diferente de Tiago, quase 3,5 milhões de condutores em situação irregular já foram notificados pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Por isso, quem ainda não fez o exame tem a chance de aproveitar a prorrogação do prazo, que agora vai até 30 de abril. O exame toxicológico é obrigatório a cada 2 anos e meio para condutores das categorias C, D e E. São, por exemplo, motoristas de ônibus, vans, caminhões, carretas, caminhões com reboques e semi-reboques. A não realização é considerada infração gravíssima, sujeita a uma multa de R$ 1.467,35 e 7 pontos na carteira de habilitação. O exame é feito nos laboratórios credenciados pelo Senatran e o valor pode variar de acordo com a região, custando em média R$ 135. Os sistemas eletrônicos dos Detrans estaduais e do Distrito Federal são responsáveis por verificar o cumprimento da medida, podendo aplicar as penalidades após o término do período adicional, como garante o secretário da Senatran, Adroaldo Catão. A gente já tá fazendo a notificação do final do prazo, para evitar que seja necessária a notificação da multa que será feita pelos Detrans. De acordo com o secretário Adroaldo Catão, os motoristas têm sido orientados por meio de campanhas educativas e alertas, emitidos via carteira digital de trânsito, para que façam o teste, que é bem simples. É só procurar um laboratório credenciado em portal serviços.senatran.serpro.gov.br. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora, da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. A UFMS está com inscrições abertas para 64 vagas destinadas a cursos de mestrado e doutorado para ingresso no segundo semestre de 2024. O mestrado é para graduados em engenharia de produção, enquanto o doutorado é para biologia animal, biologia vegetal, comunicação e educação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 3 de junho pela internet. Confira o edital de mestrado e doutorado da UFMS no portal da universidade ou no portal do JD1Noticias.com. A esposa de um motorista que dirigia na MS 156 entre Dourados e Itaporã morreu ao ser jogada do veículo durante o acidente na tarde de sábado. Conforme o site Dourados News, a vítima, que estava grávida, era passageira e junto com o marido seguiam sentido Itaporã, quando ele perdeu o controle, bateu no gradil e invadiu a pista contrária e capotou algumas vezes.
A mulher, que estava no banco do carona, foi jogada para fora do carro e morreu antes da chegada do socorro. O marido da vítima precisou receber atendimento médico, pois ficou em estado de choque após o acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil e perícia local. Um homem de 53 anos morreu ao cair no abismo da Cachoeira do Inferninho enquanto brincava com um filho de 7 anos em Campo Grande no fim de semana. Conforme as informações iniciais apuradas pelo JD1, a vítima estava passeando com a família e foi brincar de arremessar pedras com o filho de 7 anos. Mas na beirada da cachoeira, ele perdeu o equilíbrio, escorregou e caiu de mais de 20 metros de altura e morreu na hora. Equipes da perícia técnica e da Polícia Civil estiveram na cena do acidente, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, que foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC CEPOL em Campo Grande. Sara Chaves para o JD1 no ar. Sara, obrigado pelas informações, uma excelente segunda e até amanhã. E o deputado federal Dagoberto Nogueira falou em entrevista ao JD1 sobre as emendas apresentadas por ele, direcionadas ao governo de Mato Grosso do Sul para a saúde, educação e infraestrutura. O deputado citou ainda a reforma tributária, que discute o valor agregado da cesta básica e os impostos cobrados sobre ela. Assunto em debate em Brasília. Além de, claro, falarem que ele aposta nas eleições municipais. Quem conduziu a entrevista foi a repórter Carla Andréa. Vamos acompanhar. Conosco hoje no JD1 Entrevista está o deputado federal Dagoberto Nogueira, que falará sobre a política, seu mandato e as emendas. Olha, é um prazer muito grande estar conversando com você e com todas as pessoas que estão nos ouvindo. Um abraço a todos vocês. Deputado, o senhor sempre apresentou muitas emendas. Elas têm sido liberadas e beneficiam quais prioridades? Bom, as minhas emendas, elas normalmente são direcionadas às prefeituras e ao governo do estado. A partir desse ano só, que as emendas você pôde mandar para entidades, né? Então, a partir desse ano, por exemplo, se eu quero mandar uma lá para o São Julião, eu posso mandar agora direto para o São Julião. Mas até o ano passado eu tinha que mandar para o governo do estado ou para a prefeitura, porque a prefeitura mandasse para essas entidades. Então, eu sempre mando daquilo que os prefeitos mais precisam, eles conversam com a gente, olha, eu preciso na área de saúde, eu preciso na área de educação, eu preciso para o asfalto, enfim, daquilo que eles me pedem, daquilo que nós vamos fazendo os compromissos, mas eu tenho as entidades que eu faço questão de atender anualmente, né, os hospitais, então a gente também encaminha através do Estado e das prefeituras. E tem tido Estado, até porque eu estou na situação hoje do governo, isso me favorece para eu poder receber as emendas. A cesta básica ficará livre de impostos? Bom, agora nós temos essa reforma tributária, né, que foi mandado para o Congresso a regularização dela. E nós vamos discutir, e eu até anotei aqui, se você me permitir, essa proposta, ela discute o imposto do valor agregado, o imposto sobre os bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços, o imposto seletivo e o imposto sobre produtos industrializados. Nós vamos estar discutindo cada imposto desses, as alíquotas, né, porque agora que no Congresso são os líderes que indicam os relatores fazem seus relatórios, aí a comissão discute isso e vai para o plenário, e no plenário também pode sofrer emendas ou não. Mas qual que é a grande vantagem disso tudo aqui? É que nós vamos desonerar, como você disse, a cesta básica, né? Tem vários produtos que não vão pagar mais imposto, e alguns que estavam pagando hoje 17 vai cair para 10, e aqueles que estavam pagando 10 vai pagar 3, alguns produtos. Então vai cair os impostos desses produtos da cesta básica, sendo que aquilo que é básico mesmo, que é o arroz, feijão, o óleo, essas coisas não terão imposto. Agora, o que é mais importante dessa reforma é que não tem mais imposto cumulativo. Né? O que é esse imposto cumulativo? É que você pagava, por exemplo, eu sou um produtor de grãos. Eu produzo meu grão, quando eu vou vender para a indústria, eu tiro nota e pago o imposto desse produto que eu produzi, até chegar lá na indústria. Aí a indústria vai produzir o óleo, enfim, depende do tipo de produto que a gente vendeu. Aí ela, para vender esse óleo,
ela também emite uma outra nota para ir para o supermercado, para ir para onde vai ser vendido para o consumidor. Aí paga mais um imposto. Aí o supermercado que recebeu esse óleo, para vender para o consumidor, paga mais um imposto. Então você vê que pagou o imposto o produtor, pagou o imposto a indústria, pagou o supermercado e pagou o produtor quando comprou. Então esse imposto acumulativo não vai ter mais, porque isso que é o que estava diferenciando o Brasil do resto dos países, né? Esses impostos acumulativos, e que chega aqui no Brasil, na sua maioria, acima de 40% só de impostos. Então isso vai acabar. Você vai pagar o imposto só no final, quando você consome. Deputado, sobre as eleições em Campo Grande, quem o senhor acha que passa para o segundo turno? Olha, vai ser uma eleição bastante disputada, mas eu acredito muito na candidatura do Beto Pereira. E eu já vi esse filme, o governo, quando está bem, o governo do Reinaldo estava muito bem. E o Reinaldo conseguiu com que toda a classe política se juntasse em torno do Rido. E o Rido era uma pessoa desconhecida. Mas o governo muito forte, com a estrutura muito forte, acabou elegendo o Rido governador, e o Rido está aí. Hoje o Rido também é um excelente cabo eleitoral, porque vem fazendo uma excelente gestão, principalmente aqui em Campo Grande. Todas as obras que você vê que está tendo aqui, de asfalto, que está modificando, você vai lá na Moreninha, tudo que está sendo feito é o governo do estado, não tem obra da prefeitura. E com isso daí, fortalece muito a candidatura do Beto Pereira. Então eu não tenho dúvida que o Beto vai estar no segundo turno, porque o eleitor de Campo Grande vem errando muito. Faz 12 anos que nós estamos com muita dificuldade. Não tem uma obra nova em Campo Grande, não tem um lugar que um passe por cima e outro passe por baixo, não tem um posto de saúde que tenha uma cibalena. Então, Campo Grande está um caos, a arrecadação caindo, porque não tem incentivo para atrair indústria, para atrair emprego. E teve 2 obras só aqui nesses últimos anos. Então, eu não tenho dúvida de que o Beto é muito preparado, tem experiência, foi deputado estadual, deputado federal, já foi prefeito e, acima de tudo, é amigo do Rido e do Reinaldo, que são os 2 grandes cabos eleitorais hoje aqui de Campo Grande e do estado. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem um informativo diário do Senar MS. Toda segunda-feira, as principais notícias da semana do Sistema FamaSul e do Agro podem ser conferidas no Giro Rural, podcast da instituição que traz atualizações e informações sobre as ações da entidade em benefício de produtores e trabalhadores rurais. Procure por Sistema FamaSul no YouTube, Spotify e redes sociais, ou acesse portal.sistemafamasul.com.br e confira. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Lei sancionada pelo presidente Lula garante espaço privativo no Sistema Único de Saúde a mulheres vítimas de violência. Quem tem os detalhes é a repórter Thaísa Vitória. Com a sanção da lei, o Sistema Único de Saúde e redes conveniadas deverão contar agora com as chamadas salas lilás, para acolher mulheres vítimas de violência. Vários hospitais do SUS já contam com o serviço. Agora, a lei sancionada garante a instalação desses equipamentos. A estrutura deverá ser preferencialmente em local com menor fluxo de profissionais e usuários do sistema de saúde. O objetivo é garantir atendimento específico e especializado, como acompanhamento psicológico e outros serviços. O acolhimento será feito por profissionais capacitados e de forma humanizada, garantindo a privacidade e a integridade física das vítimas. O esforço será para que todas as unidades de saúde da família tenham esses espaços de acolhimento, como garantiu a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Vamos trabalhar agora, a partir da lei, com mais força, para que em todas as unidades básicas de saúde, ali na saúde da família, tenha sala de acolhimento, para que em todas as policlínicas tenham acolhimento. Todos aqueles equipamentos conveniados com o SUS cumpram a lei e que a mulher vítima de violência, a menina vítima de violência, ela chegue e possa ser acolhida sem sofrer nenhum tipo de constrangimento, como a gente sabe que acontece. Então esse é o nosso compromisso. Nas redes sociais, o presidente Lula disse que a sanção da lei representa mais uma camada de proteção para que o ciclo de violência contra mulheres seja interrompido. Segundo dados do relatório anual socioeconômico da mulher, em 2022, o país teve 2.644 ocorrências de homicídios dolosos e lesões corporais
sexuais seguidas de morte e 1.366 ocorrências de feminicídio. O relatório também aponta que 55,5% dos relatos de violência contra a mulher, os agressores foram companheiros ou ex-companheiros das vítimas de violência em 2023. Reportagem Thaísa Vitória. JD1 no ar. Esporte. E agora o Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Campeonato Brasileiro da Série A 2024. A quarta rodada do Campeonato Brasileiro começou no sábado. O Vasco perdeu para o Criciúma em casa por 4-0. O Atlético Mineiro goleou o Cuiabá também na Arena Pantanal por 3-0. E o Bahia venceu o Grêmio por 1-0. No domingo, às 11 horas, o Botafogo venceu o Flamengo por 2-0. O Cruzeiro goleou o Vitória por 3-1 às 16 horas e o Corinthians venceu 3-0 no Fluminense em casa, na Arena Neoquímica. O Fortaleza ficou no empate com o Bragantino. O Atlético Paranaense também empatou com o Juventude e o Atlético Goianiense e Internacional também ficaram no 1-1. Encerrando a rodada, São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul, no fechamento da quarta rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbis. O Premier transmite a partida ao vivo. Depois de conquistar seus primeiros pontos no Brasileirão, com a vitória por 3-0 contra o Atlético Goianiense sob o comando do interino Milton Cruz, o São Paulo faz nesta noite o seu primeiro jogo de Brasileirão com Luiz Zubeldia. No meio da semana, já com o argentino no banco, o tricolor derrotou o Barcelona de Guayaquil por 2-0 pela Libertadores. O Palmeiras vem de eletrizante virada por 3-2 contra o Independente Del Valle no Equador e manteve a equipe invicta na Conmebol Libertadores. No Brasileirão, o início do atual campeão é irregular. São 4 pontos em 3 jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota. Será o terceiro confronto entre as equipes na temporada. Em fevereiro, os times empataram sem gols, mas o São Paulo venceu nos pênaltis e faturou a Supercopa em jogo realizado no Mineirão. No Paulistão, em partida no Morumbis, as equipes empataram por 1-1, com gols de Alisson e Rafael Veiga. O jogo ficou marcado por várias polêmicas com o VAR e rusgas entre as diretorias. A provável escalação do técnico Luiz Zubeldia deve ser Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Pablo Maia, Alisson e Luciano, Ferreira, André Silva e Caleri. Já o Abel Ferreira deve levar a seguinte equipe: o Everton, Gustavo Gomes, Luan e Murilo, Mike, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga e Piquerez, Hendrick e Flaco Lopes. Campeonato Brasileiro Série B. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou na sexta-feira. No sábado tivemos o CRB empatando com o Amazonas, o Botafogo de São Paulo empatou com o Paysandu em 1-1, América Mineiro 2, Novo Horizontino 0. E no domingo tivemos 2 jogos, o Coritiba venceu o Brusque por 1-0 e o Goiás venceu a Ponte Preta por 3-0. Encerrando a segunda rodada, tem Mirassol e Ceará hoje às 18 horas e 30 minutos. NBA, na noite de ontem tivemos vários jogos. O New York Knicks venceu o Philadelphia 76ers por 97-92. O Los Angeles Clippers venceu o Dallas Mavericks por 116-111. O Indiana Pacers venceu o Milwaukee Bucks por 126-115. E o Minnesota Timberwolves venceu o Phoenix Suns por 122-116. E hoje continua os playoffs. O Miami Heat enfrenta o Boston Celtics. O New Orleans Pelicans enfrenta o Oklahoma City Thunder. Denver Nuggets enfrenta o Los Angeles Lakers. Superliga Masculina de Vôlei. Tese Bauru vence o Campinas por 3-0 e é o campeão da Superliga Masculina de Vôlei. Tets com 25-16, 25-23 e 25-20. JD1 no ar, direto de Brasília. O presidente da Câmara diz que regulamentação da reforma tributária será analisada por grupos de trabalho. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz um resumo da entrevista. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que os grupos de trabalho que serão criados para análise do texto da regulamentação da reforma tributária irão apresentar os relatórios de cada um dos 2 projetos sobre o tema. Segundo Lira, cada GT será composto de 5 ou 6 parlamentares para debater e propor um texto que possa ir a voto com mais consenso entre as bancadas. Lira concedeu uma entrevista à jornalista Andréa Sadi nesta quinta-feira. Mais correto nesse momento, como as demandas serão muitas, né? As necessidades de conversa serão enormes, na mão de um só isso vai dar muito tumulto. Né? Eu penso que 2 grupos
com entre 5 e 6 parlamentares por grupo, a gente possa fazer com muita tranquilidade. Arthur Lira também defendeu mudanças na legislação para enfrentar os problemas da segurança pública no país, como o tráfico de armas e de drogas. Ele afirmou que é preciso rever o orçamento do Ministério da Justiça para estruturar e aperfeiçoar métodos de vigilância de fronteira e o próprio sistema prisional. E, por outro lado, o cumprimento da pena, o sentimento de impunidade, a progressão da pena. Por que existem essas progressões? Porque o nosso sistema prisional é muito falho. Você não recupera, você não dá uma condição, você não tem uma estrutura e isso demanda recursos. Lira afirmou que a chamada PEC do quinquênio, que está em análise no Senado, poderá encontrar dificuldades na Câmara. A proposta cria parcela mensal compensatória para agentes públicos de carreiras jurídicas e aumenta em 5% os vencimentos de diversas categorias a cada 5 anos. O presidente reconhece a necessidade de discussão sobre os subsídios dos magistrados, mas, segundo ele, quando outras categorias se incorporam ao texto, o impacto fiscal fica enorme. De Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa segunda e uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.